A fala da doutora Tatiane é importante porque nos faz conhecer os motivos que levaram à intervenção. Mas também nós queremos mostrar para toda a sociedade, com imagens e dados, sobre esta intervenção. Não é, Carlos? É isso mesmo, padre. O Lar dos Velhinhos estava numa situação muito difícil. Faltava credibilidade, nós velhinhos precisava de atenção, precisava de cuidado. Mas para a gente demonstrar isso, para a gente dizer para a população, eu acho que é melhor a gente começar pelas imagens, né? As imagens vão falar muito mais do que as palavras. Padre, tem uma coisa que nessas imagens, eu acredito que o pessoal que está assistindo também percebe, é o quanto elas nos chamam a atenção a dispensa vazia, padre. Aquela imagem de dispensa vazia diz muito sobre como a instituição estava. Nós deparamos com idosos com alimentação ruim, com alimentação... tinha alguns que estavam alimentando com arroz e mortadela, por exemplo, tem até foto. Mas, padre, infelizmente, os problemas não eram só esses. Além dessas imagens, há problemas que nem mesmo as imagens conseguem demonstrar. No dia que nós fizemos a primeira reunião aqui, no dia em que nós viemos tomar posse aqui, no dia 16 de agosto, por exemplo, um fato chamou a atenção, eu acredito que o padre lembra, que foi, nós estávamos na reunião, e aí um membro da diretoria passada nos chamou a atenção e disse para o padre assim: padre, todos os funcionários estão aí fora para receber o salário. O senhor lembra disso, padre? Lembro, sim. Nesse dia, a gente já tinha acabado de receber R$ 8.800. A gente tinha em caixa, na conta do abrigo, somente R$ 300. Né? E todos os benefícios do pessoal aqui, dos idosos, já tinham sido sacados. Aí vocês imaginam que a gente chegou com quase R$ 9.000 e com uma folha de pagamento de R$ 30.000 já vencida. Era o dia 16, o pagamento vence no dia 5. Né? Esse foi o primeiro problema que a gente encontrou. Né? A gente já chegou aqui com uma dívida já batendo a porta. Os funcionários estavam ansiosos para nos conhecer, mas também estavam ansiosos para ter uma solução para aquele problema que a gente estava passando. A despensa, como eu já tinha dito, a despensa estava praticamente vazia, não tinha nem o básico. Nós já tínhamos, no primeiro momento aqui, nós já tínhamos que procurar uma solução
para a alimentação do dia seguinte, né? Esse também foi um grande problema que a gente encontrou aqui no início. A dívida a gente ouvia falar, mas a gente não sabia ainda. Isso aí a gente vai até tratar mais à frente, um bloco mais à frente, e detalhar o que dívida era essa. Mas essa dívida também era um problema. E juntando tudo isso, havia uma desorganização administrativa muito grande. Não estou julgando quem estava, estou julgando o que eu vi, a forma como os documentos chegaram até nós, né? A falta de registros, os registros que existiam difíceis de serem localizados, era uma situação muito difícil. Ainda do ponto de vista administrativo, a gente tinha ainda outros problemas urgentes, não tão quanto o salário, mas nós tínhamos, por exemplo, quase metade dos funcionários sem carteira assinada. Os horários e funções dos funcionários estavam totalmente desorganizados. Havia, por exemplo, funções como de cozinheira, por exemplo, no horário noturno das 22 às 5 horas da manhã, onde que não havia nem função para essa pessoa aqui nesse horário. Continuando ainda do ponto de vista administrativo, nós tínhamos um problema da questão da insalubridade, porque a maior parte dos funcionários da instituição não recebia insalubridade, e os que recebiam num valor maior do que era devido. Então havia uma dificuldade nesse início. Os funcionários também não tinham EPIs. Poucos tinham, às vezes o técnico de enfermagem tinha uma máscara ou algo assim simples, mas os EPIs não existiam. Não existiam também, do ponto de vista dos funcionários, não tinha funcionário especializado, padre. Por exemplo, a enfermeira, a assistente social, existiam os técnicos, os cuidadores, mas não tinha um profissional responsável por essa área. Mesmo uma exigência legal, que era o ponto eletrônico, isso também não existia na instituição. O ponto era controlado por papel, o ponto eletrônico é obrigatório. Da parte dos idosos, ainda tinha vários idosos com benefícios suspensos, vários idosos que mesmo que estavam recebendo, havia benefícios que não eram sacados. Havia benefícios lá 5 anos atrás que tinha 2, 3 meses sem sacar. Havia uma idosa, por exemplo, que já tinha, salvo engano, 2, 3 anos sem receber o benefício. Enfim, havia uma desorganização administrativa muito grande. Outro ponto que chamou a atenção, padre, é a questão dos empréstimos. Aqui no abrigo nós encontramos 8 idosos com descontos de empréstimo consignado. Descontava por mês desses idosos R$ 1.800. Eram R$ 1.800 descontados dos benefícios desses idosos. Além disso, dos 54 internos que tinham na instituição aqui, nós só tivemos acesso a 33 benefícios. E não quer dizer que eles não tinham benefício, quer dizer que, de imediato, a gente só teve acesso a 33 benefícios de idosos. Para completar, a documentação existente na instituição era muito escassa. Existia documentação, existia alguns documentos, mas estavam todos espaçados aqui pela instituição, desorganizados, e na maior parte eram documentos antigos que não tinham muita utilidade para a gestão que acaba de chegar, que era a nossa gestão. Os relatórios que nós recebemos da administração anterior nos indicou algumas dívidas, e essas dívidas que nós vamos tratar também não condizeram com o que nós descobrimos lá mais para frente, padre. Nós descobrimos uma dívida que era muito maior. Mas enfim, dentre outros pontos nós podemos citar, por exemplo, havia sistema de câmara, havia sistema de câmaras, mas não funcionava. A gestão financeira era aparentemente quase exclusivamente por meio de dinheiro vivo. O odor, o cheiro forte aqui era muito presente na instituição. Quem visitava aqui antes, que eu já visitei aqui antes, quando a gente chegava na porta, a gente já deparava com um cheiro muito forte, não era, padre? De um odor muito forte. O regimento e o estatuto estavam totalmente atrasados. Não existiam uniformes para a identificação dos funcionários.
A despensa tinha alimentos escassos, como a gente já disse, e mesmo escassos estavam no chão, a Kombi estava quebrada, estava parada, enfim, foram muitos os desafios e as dificuldades que a gente enfrentou aqui no início. Essas são somente algumas, e essa live é para que a gente demonstre, a que a gente diga a todos como é que estava o abrigo e o que a gente pôde fazer durante esse período, não é, padre? Isso mesmo. Diante de tudo que Carlos acabou de expor para nós, esta live quer, sobretudo, agradecer. Nosso coração cheio de gratidão a você que nos ajudou a melhorar a vida dos nossos idosos. A sua doação foi fundamental para o melhoramento do lar dos velhinhos. A você, o nosso muito obrigado desde logo.